Vocês, tudo bem? Como vocês estão? Certo? Você sabe que eu sempre faço a pergunta, quem já veio aqui, né? Diversas vezes, gravada 12ª hoje, porque eu fui dar uma olhadinha ontem, colaboradora, né? Fui dar uma olhadinha ontem lá. Tem algumas terças de aula à noite, então eu não consigo vir durante a semana. Então eu trabalho mais durante o final de semana. E aí eu sempre noto que eu começo, pergunta como é que vocês estão, que é o que eu faço com os meus alunos, lembra que eu falei para vocês? Só que olha como é legal a gente ir estudando a si mesmo e entendendo como é que o mundo funciona, estudando o mundo, que é para isso que a gente veio aqui, não é? Não é para ser um casulo, fechadinho em si mesmo. E eu estava estudando esses dias ouvindo uma palestra, todo dia eu escuto, né? Para dormir e para acordar, para sintonizar. E aí eu escutei uma pessoa falando sobre saúde existencial. Olha que legal. Fui estudar isso, nos últimos 15 dias é esse meu mundo. E aí eu entendi que também cobrar das pessoas que está tudo ótimo não é uma boa saída. Eu sempre falo, não, está tudo ótimo. E na verdade tem dia que não está tudo ótimo. Está tudo bem, não é? Então, fui estudar sobre isso esses tempos. Fui buscar um pouco do apoio na psicologia, para entender, e hoje a gente vai discutir isso, a saúde existencial, que para que eu tivesse essa saúde existencial, eu teria que entender isso também, em mim e nos outros. Não está vendo como é bom a gente vir para cá e progredindo? A gente ir aprendendo, olha que delícia. E na doutrina espírita ainda a gente tem essa oportunidade, não é vantagem. Se a gente falar que a gente tem alguma vantagem na doutrina, a gente está sendo o quê? A gente está sendo preconceituoso. A gente está sendo prepotente. Deus não dá vantagem para ninguém. Ele vai dar vantagem? É isso? A gente espera dele vantagens? A gente não tem dele vantagens. E nem desvantagens. Né? Ele é um Deus misericordioso e bom, não é isso? Se fosse justo, a coisa está feia para o nosso lado. Então, olha só. Estudando, e é importante que a gente se estude, e estude o mundo como ele está. E a doutrina nos dá a oportunidade de entender um pouco, acho que até de forma diferente. É uma abordagem, né, gente? Então, assim, não posso dizer que eu fui budista, como eu digo, mas como eles encaram a vida. Assisto muito a Monja Coen, gosto muito dos livros dela. Né? E no Espiritismo, as coisas mudam quando a gente vai falar de saúde existencial, porque a gente já entendeu, ou está em processo de entender, que a morte não existe. Isso muda absolutamente a existência. Ou não? Muda, né, gente? Muda. Apesar que essa história de que o espírita não tem medo de morrer é mentira, né, gente? Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo. Todo mundo quer, mas quer. Todo mundo quer, mas não hoje, né? Então, assim, essa oportunidade de estudar que nós somos espíritos eternos, criados do átomo ao arcanjo, não é isso que a gente tem? Nos dá uma outra perspectiva de tempo. De tempo. O tempo muda, radicalmente. Eu percebi isso em mim. Ao longo desses últimos anos. O amadurecimento espiritual, acompanhado com o amadurecimento existencial, fez com que a minha vida não fosse melhor. Se fosse para ser melhor, eu tinha que ver a Mega Sena esse dia. Vai trabalhar, olha só, resolver todos os problemas de saúde da minha casa, olha, fazer tudo, gente, olha que beleza. Mas eu já entendi isso muito bem, tá? Então eu acho que esse amadurecimento me oportunizou isso. Então eu trago para vocês hoje aqui uma reflexão de começo de ano. A gente vai falar um pouquinho da nossa existência. Afinal de contas, isso é uma coisa que cada um tem a sua. Olha que beleza. Ninguém vai ter do outro. Por mais que você queira tomar conta da vida do outro, a existência é dele. É ele que vai botar a cabecinha para você no final da noite, ou não. E é ele que vai dormir com os pensamentos dele. Não, tendo ou não dinheiro, tendo ou não problema como você acha, não importa. A existência é única. Eu acho isso também outra coisa interessante que a gente aprende. E ao longo dessas últimas reencarnações, eu brinco reencadernações, vai ser reencadenado, capa dura, às vezes vai ter que trocar a capa no meio. Então a gente vai evoluindo existencialmente.
para a gente começar a entender qual é o sentido da vida. Todos nós aqui se perguntam, por que eu estou aqui? Vocês se perguntam ou não? Olha, que legal, gente. Essa é a melhor resposta que um ser humano pode dar. Significa que você é um ser humano. Zeca Pagodinho, eu gosto muito de samba. Samba raiz, adoro samba raiz. Zeca Pagodinho tem uma música que chama Ser Humano. Já ouviram? Ouçam essa música. É uma música que desperta. Música é bom também, para a gente lembrar da nossa existência, e daqui a pouco eu vou falar disso. Então, nós somos seres humanos porque a gente faz essas perguntas filosoficamente. E a doutrina espírita nos oportuniza de novo, além de acreditar e saber. Acreditar não, eu sei que existe vida após a morte, porque não existe morte. Eu também tenho a oportunidade de saber que eu posso estudar sobre isso. Eu posso, ao longo dessa minha existência, conseguir melhorar cada vez mais. Bom, onde é que eu vou buscar subsídio? Porque assim, na doutrina espírita, aqui a Nete Moraes que fala uma coisa, ela pergunta, todo mundo aqui é espírita, né? Assim, vai na palestra, domingo de manhã, uma hora dessa? Acho que a maioria aqui ou é espírita ou é simpatizante, né? Mas na doutrina espírita tem uma coisa diferente, que assim, a gente não tem padre, a gente não tem pastor, a gente não tem, a princípio, hierarquia. Embora alguns centros estabeleçam algumas hierarquias, como são muito grandes, para poder funcionar. Porque senão a gente vira uma comunidade sem algumas regras e às vezes dá problemas, né? Mas assim, o que a gente fala aqui na frente é uma oportunidade diferente talvez de testemunho, que não é um testemunho só, embora a minha vida não possa ser tirada daqui, não é? Minha existência está junto, mas na casa espírita a gente tem a oportunidade de ouvir diversas opiniões ou diversas interpretações, ou como é que a gente está fazendo, o que a gente está estudando. Então, na doutrina tem uma outra coisa que eu falo, era mais fácil quando eu só ia na igreja uma vez por semana. Muito mais simples. Porque é que eu preciso estudar. Não dá para ser espírita sem estudar. Estudar não quer dizer estudar igual a gente tem uma visão de estudo, que a visão é equivocada, estudo escola. Estudo é a escola da vida. Não existe ninguém aqui que não estude. Não precisa ter livro. A gente pode estudar com o outro. A gente pode estudar aprendendo com o que o outro vai te explicar. Quantas pessoas analfabetas ensinaram a gente ao longo da vida? Quantas? Eu tenho várias. Já falei aqui várias vezes de Dona Norfa, analfabeta que benzia na minha cidade. E sabe que esses dias eu estava tão assim, eu queria tanto uma foto dela. Hoje eu devia ter trazido e mostrar. Eu queria tanto uma foto dela, eu cacei uma foto dessa mulher. Ela já faz muitos anos, pelo menos uns quase 40 anos. Esse dia não estava muito legal. Afinal de contas, na saúde existencial, a gente sabe que tem dias que o negócio não tá bom, né? E aí, do nada, tem uma página da minha cidade, do nada não, né? Alguém posta uma foto. Quem é essa mulher? Eu falei, não acredito. E eu já tinha mandado para meus irmãos, que eu sou de Flórida, perto de Santa Fé. Eu já tinha mandado que eu queria a foto da Dona Norfa. E aí, naquele dia, aparece a Dona Norfa ali. Quem reconhece essa senhora? Eu falei, quem? Eu salvei bem rapidinho. Eu falei, não, essa aqui eu não perco mais. E aí tá a Dona Norfa com um neto dela na frente daquela casa que tinha balaústas. As balaústas que cercavam a casa de madeira bem pobre. E ela lá, com aquele olhar enigmático. Aí eu olhei e me reconheci. Ela, assim, me vi lá, criança como aquela criança que ia lá assustada, procurando o benzer quebrando, não é? Entendendo a fé de alguém. Olha lá como a gente aprende. Então, vamos discutir um pouquinho aqui a questão da saúde existencial. Para isso, na doutrina espírita, que a gente está falando que cada um aqui vai falar uma coisa diferente, de algumas coisas que eu possa falar que talvez você não concorde, isso é normal também, tá, gente? Absolutamente normal. A gente não precisa concordar com 100% que as pessoas falam. Meu filho fala, ficar velho não é falar o que quer, é ter sabedoria para falar, né? O que deve ser falado no momento certo. Porque falar o que quer, a pessoa grossa. É ou não é? Pessoa grossa. Normalmente quem fala o que quer, não é? Ou o que não quer. Mentira, quem fala o que quer, ninguém vai falar com você. Pode ver aquelas pessoas que falam assim, não, fala na cara dele, não fala na cara. Vai falar na cara dela. Você tá louco? Fica quieto. Então quem fala que, olha, eu falo o que eu quero, normalmente não ouve o que precisa. O que a gente precisa ouvir, tá?
de algumas coisas que eu falar aqui, talvez você não concorde, está tudo bem. Faz parte da aprendizagem, o contraponto. Para eu poder estudar, eu vou buscar em algumas coisas. Por exemplo, a gente tem o Livro dos Espíritos, maravilhoso, que tem milhares de perguntas e respostas, que é um bom guia para a gente estudar. O Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Evangelho, Bíblia, todo mundo tem Bíblia em casa, dá para a gente pegar os exemplos de Cristo que eu sempre trago aqui, que são exemplos irretocáveis. Esse não dá para concordar ou não concordar, né? Esses aí a gente tem que pensar e estudar. E a gente tem outros livros, os livros do Chico, né? Não só do Chico, mas a gente tem vários outros autores que trazem bons textos aí. E tem do Divaldo a Joana de Ângeles, que trabalha com psicologia, não é? A série psicológica dela, que é fantástico aquilo. Só como o espírito vem para cá e escreve O Homem Integral, ou vários outros livros que tratam da psicologia, tratam de como é que a gente junta a espiritualidade com a psicologia. E é legal a gente falar disso, por quê? Porque você sabe que muitos dos psicólogos, quando começam a falar de... Tem psicólogo aqui? Não? Não? Senão já podia fazer os atendimentos, né, gente? Precisando aí, já vamos pegar. E assim, muitos dos psicólogos, quando eles começam a trabalhar e trabalham com espiritualidades, eles são rechaçados na comunidade científica deles, né? Eles não são muito valorizados, porque ele mistura. O próprio Jung tinha isso, né? Ele tinha a questão da espiritualidade. Interessante isso, né? Mas é o começo da psicologia. E aí a gente vê a Joana de Ângeles, ela traz a psicologia dentro da visão do espírito, dentro da visão da vida depois da vida. Então isso é muito interessante. E Joana traz, no momento espírita, a gente já acessaram o momento espírita? É bem legal, tem textos muito bons. É bom para a gente aprender. E eu estava buscando Mundo Espírita, né? Da Federação Espírita do Paraná. E tem um texto de 2015 chamado Objetivo Existencial. Aí eu comecei meu estudo por aqui. Então, o Divaldo diz que a Joana de Ângeles, em um livro, diz o seguinte, que ninguém vive realmente sem objetivo existencial. Segundo ela, o ser humano suporta qualquer tipo de perda, naturalmente dentro dos limites emocionais, não, porém, a perda do objetivo existencial. Olha que interessante. Então, Joana vem, a mentora dele, e todo mundo aqui tem mentor, não é só eu que tem, todos temos. Ela traz essa questão do objetivo existencial. E a gente percebe no mundo de hoje, com tanta coisa para a gente pôr como objetivo, as pessoas estão perdendo o objetivo existencial, não é? Olha que interessante. A gente já tem tudo. Eu tenho uma cunhada que fala assim, tudo já foi inventado, tem nada para inventar, já acabou tudo. Eu falo, mas imagina, a gente tem tanta coisa ainda para fazer, o mundo não está, a gente está no provas e expiações, ainda não chegou lá, né? Então a gente tem muita coisa para fazer. Mas tem gente que está perdendo o objetivo existencial. E aí, quando ela vai trazer, ela traz uma outra coisa que eu achei interessante, olha só. Se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sob recriminação e culpa, incerteza e desinteresse existencial, a sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque destituída de ideias e realizações. Então a Joana de Ângeles traz essa questão que é tratada hoje dentro da saúde mental. Lembra que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, certo? Então, dentro da ciência, a psicologia, ela faz estudos sobre isso. Ela não consegue, às vezes, e isso eu falo porque eu trabalho com ciência, fazer medidas como eu faço lá na química. Temperatura, pressão, velocidade, isso tudo a gente faz. Com a mente humana é um pouco diferente. Ela não casa em conceitos ainda. Então, eu acho que a gente ainda tem muito tempo para estudar, para poder entender. Se a gente não entende a mente, que é física, como é que a gente vai entender o espírito? E quando a gente coloca o espírito no meio, aí as coisas vão complicando. Tem um livro chamado Ciência da Morte, acho que é, do Dr. Alexandre. Ele lançou, está na Ana Beatriz Barbosa, ele fez a palestra sobre esse livro. Muito bom. Eu li o livro. Muito interessante. Ele faz várias pesquisas como médico. E ele era rechaçado desde muito, lá na faculdade, que o povo dizia que ele já não era normal. Ele já tinha umas histórias, contava umas coisas, estudava umas coisas que ninguém estudava.
Né? E ele traz um livro interessante com 364 artigos que vão tratar isso dentro do mundo da ciência. Que é legal isso. Kardec fazia isso? Total. Ele era metodológico. Tá? Então ele procurava explicações. Então olha só, a Joana, ela diz uma coisa interessante, que a gente precisa ter saúde existencial para a gente não ficar doente. Não é que é verdade? Tem uma coisa que os antigos falam, e eu já me incluo neles, que é perdeu o vício, não é assim? Perdeu o brilho. Não tem gente que perdeu o brilho? Perdeu o brilho, não é? E não é para a gente ir lá e julgar. Jesus não passava escolhendo, esse aqui perdeu o brilho, aquele lá está brilhoso, vem cá brilhoso. Tá? Perder o brilho no olhar é quando você perde. Eu já falei isso aqui algumas vezes, isso é uma preocupação que eu tenho, das pessoas ao meu redor não perderem a esperança, né? Não perder aquele vício. É bonito isso, tá? A pessoa está lá sempre, não é vistosa no sentido de bonita, mas é uma alma que você quer estar perto. Não tem gente assim? Tá? Então, isso é interessante. A vida sem sentido é uma experiência sem vida. O vir-se a ser dá sentido existencial à vida, promovendo-a e dignificando-a, tornando-a saudável e bela. Olha que bonito isso, não é? Que lindo! Então, na Joana de Ângeles, e quem gosta de psicologia pode ler os livros dela, que é uma boa, ela casa muito bem com essas informações que a gente tem tido dentro da psicologia. Como eu for falar de psicologia, eu quero saber como é que os psicólogos pensam também. Isso é importante também a gente saber. E aí eu fui buscar em algumas revistas científicas e eu achei uma pesquisadora que chama Yolanda Cintrão. Yolanda morreu em 2023 com 98 anos. Viveu bastante, isso é legal, né? Também viver pouco também pode ser legal, não tem nada a ver, né? Mas ela trabalhou bem. E ela escreveu um artigo que me chamou a atenção. É um artigos científicos, são artigos que são publicados em revistas, que normalmente a gente tem pessoas que vão ler que não sabem quem escreveu e vão descer a lenha, né? Nessa vida. Então a gente tem lá, a gente trabalha com pesquisa. Elas vão ler, então quando vocês ouvem pesquisa científica, não estou dizendo, existe, se é feito por humano, existe. Ponto, tá? Mas a gente tem assim, 2 ou 3 pessoas que não te conhecem, não leram, não tem seu nome aqui, vão ler o artigo e vão dizer se está bom, está ruim, se encaixa, não encaixa, tem coisa maluca lá dentro. E devolve para você. E você que trabalha o seu ego. Vai ficar chateado, vai querer o artigo da sua vida, não tem problema. Vai levar cacetada. Na ciência a gente vai levar essas cacetadas. E isso faz parte do amadurecimento científico. Tá? Então eu fui buscar Eu falo isso porque hoje em dia a gente ouve, vocês tomem cuidado, porque às vezes vocês recebem no zap algumas informações e falam, doutor fulano, fala. Gente, não é assim que as coisas acontecem. Eu posso inventar que eu sou um médico e mandar uma mensagem para todo mundo. E eu posso até gravar um vídeo com o IA. Eu trabalho com inteligência artificial. Se vocês quiserem, eu colo minha voz, colo a mim mesmo e faço. Eu posso ser ginecologista, pode ser a profissão que eu quiser. Eu pego, mando ele fazer um texto para mim, eu crio uma coisa, gente, eu jogo para todo mundo. A gente está vivendo o que eles dizem era de pós-verdade. Então, assim, a gente tem que ter, não é desconfiômetro, mas a gente tem que saber que, por que isso chegou até mim? Por que ele está falando isso? Tem gente que fala, como? Não do meu grupo, tá? É do grupo que está fora. A gente vai buscar lá fora. Assim como no Espiritismo, eu leio, vejo Monja Coen, porque eu preciso saber como o budismo pensa, para os meus contrapontos para dar aqui. Tá? Então, quando eu pego um artigo, eu peguei justamente para ver, deixa eu ver o que isso me fala. E aí, essa mulher, ela traz um artigo fantástico. Ela está com 71 anos e ela faz um resumo da vida dela. Ela atendeu o paciente durante esse tempo todo, 71, dá para aposentar, livre docente, na USP. E aí, ela faz um artigo que ela vai trabalhar, olha aqui, o que é um bom profissional. Ela diz assim, tenho tido a oportunidade de observar o grande sofrimento de indivíduos que experienciam a contrariedade e a angústia, e o quanto esse tipo de vivência pode dificultar e até impedir o seu desenvolvimento saudável. Muitas são as pessoas que adoecem existencialmente, quando vivenciam de modo intenso tal experiência. Algumas conseguem recuperar-se
e outras permanecem doentes o resto da vida. O que ela fez? Ela atende no consultório, né? Ela é psicologia clínica, e ela diz assim: por que tem gente que vem fazer terapia e fica bem? Por que tem gente que passa a vida inteira e não sai daquele buraco? É isso. Olha que profissional. É assim. Eu pergunto para mim mesmo: por que fulano aprende e fulano não aprende? Eu sou pedagoga, né? Por que um aprende e outro não? Aí eu descobri que todo mundo aprende. Como é que esse aprende? Como é que é aquele? Isso é um bom profissional. Tá? E aí ela vai relatar nesse artigo algumas particularidades que ela observou atendendo pessoas. E casa também com o que Joana de Ângeles traz, que eu li Joana antes, depois eu vi para esse. Ela trabalha dentro do humanismo, essa psicóloga. E aí ela vai trazendo algumas características que ela percebe na relação dessas pessoas. Então, assim, imagina que nós todos estamos passando por um psicólogo e ele está anotando as coisas que a gente está falando. E é isso que eles têm que fazer. Depois te dar te acompanhar, ou dar um laudo, se for o caso, né? Ajudar um neuro a fazer algumas investigações, ou te ajuda existencialmente, no caso. Então, ela vai tentar te ajudar. Então, eles anotam. Então, imagina que ela pegou todas essas anotações que ela tinha para ela poder entender e motivar isso. E aí ela disse o seguinte: existe, dentro da linha que ela trabalha, algumas maneiras de existir. Que ela diz o seguinte: tem gente que tem uma maneira preocupada e tem gente que tem uma maneira sintonizada. Vocês são do preocupado ou sintonizado? Na verdade, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente é, tá? Então ela diz o seguinte: é interessante que tem gente que vive dentro da preocupação e todos nós vivemos. Não existe, gente. Vocês têm boleto? Ana do céu. Ontem foi engraçado. Sexta, o Flávio colocou o boleto da última parcela do carro para mim. Ah, tá aqui. Eu olhei para aquele boleto e falei: nossa, vou pegar outro, né, gente? 4 anos pagando carro, mas assim, vive de boleto, tá? Então, assim, todo mundo aqui tem boleto para pagar. Todo mundo aqui tem alguém com doente na família. Ou não? Vocês são privilegiados? Não? Todo mundo tem problemas. Então, a preocupação existe. Só que ela vai discorrer uma coisa que eu achei interessante, que ela diz assim: todos nós temos preocupação. Mas essa preocupação ela tem que gerar alguma coisa que você vai fazer. Por exemplo, eu tenho medo de perder emprego. O que eu vou fazer? Bom, eu vou trabalhar bem. Ou eu vou me capacitar porque eu sei que a minha empresa não está muito bem. Vocês já foram demitidos? Eu já fui. Isso é legal. É bom, faz bem pro ego. Faz super bem pro ego da gente. Ser demitido. Você vai falar: olha, sempre a gente é injustiçado, aquela coisa toda, né? Mas às vezes a gente tem que olhar. Tem uma pesquisa que diz que a gente se demite também às vezes do emprego. Você vai deixando, né? Você vai, e é verdade, tem lugares que são tóxicos. Que era nem bom a gente estar lá. Era bom a gente ter saído mesmo, né? Então, olha só. A gente está lá preocupado. Então o que eu vou fazer? Ou eu vou começar a trabalhar, procurar algumas coisas para fazer melhor lá, ou eu vou me capacitar para procurar outro emprego. Então a preocupação ela tem que gerar uma ação. Só que ela diz o seguinte: tem gente que nessa preocupação ela entra numa angústia. Aquilo vira uma angústia da vida dela. Ela acorda, tanto que tem pesquisas que dizem que tem bastante gente que infarta no domingo, que na segunda volta a trabalhar. Né? Ele está desesperado, ele vai voltar para aquele ambiente, ele começa a entrar em angústia, sofrimento terrível. Quem está em empresas tóxicas, eu já trabalhei em uma, é terrível voltar para lá. Você tem taquicardia, pânico, você tem sudorese, o seu corpo não quer estar naquele lugar. Ponto, acabou. É incrível. O corpo ele não quer estar aqui. Tá? Então a angústia dá aquela sensação. E você começa a ficar aflito. Eu dou essa palestra porque eu escutei a palestra da Mônica. A Mônica acho que dá palestra aqui também. Mônica amiga. A Mônica, ela é psicóloga e ela dá palestra lá na Maria de Nazaré e lá no Oceano. E aí depois, ela terminou a palestra falando de bem-aventurados aflitos. Eu disse: peraí, como é que eu sei que estou aflito? Oxe, quero saber. Se eu estiver aflito, estou sabendo, não? Aí eu fui estudar, por isso que eu cheguei na saúde existencial. Então ela diz assim: quando a gente passa do lado da angústia, a gente começa a ficar aflito. Quando eu estou aflito, eu perco o foco. Porque a aflição toma conta do seu ser. Você já não pensa mais.
Você só, o teu corpo já está naquela coisa maluca, sua mente já enlouqueceu. Você, para fugir do negócio, começa a ver coisas ruins ainda. Tem gente que fica lá na internet vendo só porcaria, achando que o mundo vai acabar. Aquela coisa que, gente, não vai acabar assim. Antes fosse, né? Mundo de luz, acabou. Não vai. A gente vai ter que voltar aqui, se bobear. Bobear não, estaremos de volta. Né? Cenas do próximo capítulo. Então, olha só. A gente começa a ter uma aflição tão grande que a gente perde o foco. É aquela história que é bom ter alguém perto de você e falar, calma. Qual é o problema? Nossa, tem medo de perder o emprego. Então tá, o que você está fazendo para isso? Você está com medo. Então, ela disse isso aqui também que eu achei legal. O medo, a preocupação gera medo. O medo tem que gerar coragem. Coragem não no sentido de, nossa, corajoso, super-homem. Ninguém aqui é assim, tá? Esquece, tá? A gente tem que ter coragem de enfrentar o nosso medo, que já está no bom caminho. Então assim, eu tenho um problema, todos têm. Me preocupei. Medo de alguma coisa. Normalmente, né? Alguma coisa. Isso pode gerar uma angústia, que vai me acompanhar o dia inteiro. Eu começo a ficar aflito. A aflição é, né? Eu perco todo o sentido. Então ela diz o seguinte: essa maneira de existir, que fica em roda, um ciclo vicioso, e você vive nessa de preocupação, angústia, aflição, preocupação, angústia, aflição. Se alguém perguntar para você, por que você está com isso? Por causa do mundo. Que criatura? O mundo é o mundo. Eu penso para você. Não, porque a minha só. Criatura, você. Não? Volta para a sua vida. O que está? Então ela diz que tem gente que consegue perceber isso. Consegue perceber. Então ela diz o seguinte: tem gente que consegue olhar isso tudo e falar, peraí, eu tenho um negócio. E quando a gente não percebe, você pode até procurar ajuda no atendimento fraterno. Nós temos aqui. Em alguns casos, o atendimento fraterno vai falar para você, olha, tem coisas que é muito séria e a gente não pode brincar. É bom procurar um apoio psicológico, porque aquela pessoa está preparada para isso. Né? Em caso de tentativa de suicídio, que são coisas bem pesadas, que a gente pode ajudar, mas a gente precisa falar, às vezes precisa de um medicamento, né? Sem estigmatizar. Então, esse ciclo precisa ser quebrado. E ela diz que tem uma outra forma de viver, que eu achei tão interessante, ela chama de uma maneira sintonizada. A maneira sintonizada de existir consiste numa vivência de bem-estar e agradável envolvimento em algo ou com alguém. Então, ela diz assim, tem gente que ela está preocupada, mas a hora que ela passa ali e ela vê uma flor, ela diz, olha que flor linda. Sabe quando você dá uma desapegada do problema? Que aí o mundo espiritual manda a gente dormir? Não é nada como uma noite, aquela coisa de dar uma relaxada, que não é que aconteceu, que resolveu. Então ela diz que essas pessoas que têm essa maneira sintonizada, ela tem uma vivência harmônica e com plenitude numa maneira de existir no mundo. Olha que legal! E ela dá algumas dicas que ela percebe dentro dos atendimentos com pessoas. Tá? Não tem nada a ver com espiritualidade, ela trabalha a questão da existência. Embora ela não precise colocar, se eu cruzar o texto com Joana de Ângeles, vai dar a mesma coisa. Então ela diz assim, essas pessoas que conseguiam superar, normalmente são pessoas que gostam ou de alguém, ou de estar em algumas situações, ou de ouvir algumas coisas. Caminhar na natureza é muito bom. Sabe quando você olha lá no Jardim Botânico, quando a gente vai lá caminhar e olha aquela plenitude, aquela coisa bonita, você fala, que sensação boa. Isso é a maneira sintonizada de existir. Eu olho, lá em casa, eu falo isso, eu falei na palestra, que é o seguinte, eu tenho dama da noite, vocês têm dama da noite? Sobe tipo uma 10h30. Uma branca, é a flor mais cara do mundo, que você nunca vai dar pra ninguém. Ela só vai abrir uma noite, vai fechar e acabou. E eu tô lá em casa, eu faço assim, a dama da noite abriu. Sinto o cheiro, porque ela tem um cheiro maravilhoso. Que ela vem, e ela abre 15, 20 de uma vez. Olha que beleza, abençoada, né, gente? Mas assim, tem dia que ela começa a 1, 2, 3, essa noite acho que ainda não, mas vai ter. E aí, ela abre, e eu sinto aquele cheiro. Que delícia, tá? Que maravilha. É uma contemplação, estou contemplando aquele cheiro gostoso. Vou lá fora, tiro foto, olho. Que linda, fico olhando ela por dentro. Então, olha só, essa
psicóloga, ela diz assim, que as pessoas que são sensatas, que têm um jeito, ela tem uma maneira de lidar com o mundo e conseguir extrair dele esses pequenos momentos, que são pequenos, mas quando você vive ele, não tem espaço-tempo. Quando eu sento na frente, no chão, na frente daquela dama da noite branca, que ela é perfeitinha dentro, eu fico olhando, eu posso ficar aí 2, 3 minutos, que eu levo aquela imagem, até hoje, eu estou aqui, ó. Eu lembro daquela imagem. Não existe espaço-tempo. Eu não estou sentada na frente daquela flor. Não é? Eu não estou sentindo aquele cheiro. Parece que eu até sinto o cheiro. Então, essa sensação, eu preciso desfrutar. Eu preciso ter. Então, pessoas que estão, às vezes, muito depressivas, elas precisam ter um pouquinho dessa sensação. A gente vai perdendo a habilidade. E aí, olha, é uma pesquisadora que vai dizer que essas pessoas que conseguem. Porque só, tudo que acontece na vida da gente, a gente vai raciocinar. Tem que dar significado às coisas. A vida humana é essa, eu tenho que dar significados. Aquele cheiro tem um significado para mim de paz, que eu estou cuidando dela, tem que aguar, que ela está me devolvendo, né? Através do trato que eu põe a ureia, vejo como é que ela está, entendeu? Então, assim, tem um significado de que eu cuido dela, mas ela me presenteia. Na minha cabeça. Cada um faz o que quer. Né? Mas se eu deixasse ela sem água, imagina, tá? Então, quando ela foi estudar essas pessoas, ela descobriu o seguinte, que os que tinham saúde existencial eram aqueles que sabiam que existem momentos de preocupação e existem momentos de contemplação. Eles existem. Então, tudo bem. Você não vai ser preocupado o tempo inteiro, nem vai estar sentado na frente da dama da noite, até porque ela abre e fecha. Ela tem timing, né? Olha como ela me ensinou mais coisas. Me ensinou que tem um tempo e está tudo bem. Então, para a gente viver dessa maneira sensata, a gente tem que conseguir saber que não há mal que perdure, como é que é? Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. E esse, olha lá, tá vendo? Tem um aluno bom aqui, ó, tá vendo? Então, as coisas vão ser assim. O Chico tinha isso. Tudo passa, não é assim? Tudo passa. Tudo passa. Até a uva passa. No Natal não passa mais. Tá? Para terminar, ela diz assim: o nosso existir é realmente cheio de incertezas, pois decorre de um fluxo de paradoxos e riscos. Gente, é o seguinte, não tem uma linha única. É paradoxal. E nós somos. A gente fala uma coisa e faz outra. Ou não? A gente, não é? Daqui a pouco você está fazendo aquilo que você falou que não era para fazer. Ou daqui a pouco você está pensando coisas que falam, meu Deus, como é isso? Certo? Então, a vida é paradoxal. E a gente precisa aprender a lidar com esse vai e vem. No Espiritismo é isso que a gente aprende. A gente vem aí com um pacotinho de ferramentas que a gente vai poder usar nos momentos corretos. Olha que bênção. Então, gente, olha só. Essa é a vida. A vida é o que é. Para finalizar aqui, ela tem um texto, ela mostra o que quer ser saudável. Que, de novo, bate com o que a Joana de Angeles traz. Ser saudável existencialmente não consiste, pois, no estágio permanente de intensa satisfação, mas numa vivência global interna de tranquilidade, na qual estão contidos sentimentos paradoxais de aflição e bem-estar, que se articulam na coragem para assumir os riscos das situações e no reconhecimento de estar conseguindo enfrentá-las do melhor modo possível a cada momento da existência. Olha que bonito isso aqui. Então, olha, ela vai dizer, é paradoxal e os sentimentos são paradoxais. A gente vai ficar aflito? Vai. Você vai perder, meu Deus do céu? Vai. Daqui a pouco eu passo, sinto o cheiro da dama da noite e falo, o que eu estava pensando mesmo? Assim? Eu brinquei outro dia que eu digo, eu sei que aquilo me deixa humana. O dia que eu perdi a sensação, e é engraçado, que o dia que eu não sinto o cheiro dela, no outro dia eu só vejo ela no show, eu fico triste comigo. Eu digo, mas eu não senti o cheiro dela. O que eu estava pensando? Olha, o que eu estava pensando? Eu não vi isso aqui. Então, às vezes, não acontece umas coisas boas na vida da gente, a gente nem percebe. O que você estava pensando naquela hora que você perdeu? Você perdeu o momento.
Você perdeu, olha, aquele átimo de segundo que vai durar a eternidade. Tá? E ela diz assim, olha só, a gente tem que enfrentar do melhor modo possível. A Ana com 18 anos enfrentou de um jeito, a Ana de 5.3 enfrenta de outro. Tá tudo bem. Dá para voltar lá atrás? Bom, não descobri que daqui é só para frente. As pessoas dizem, né? Fiz aniversário do ano passado, que é menos um ano. Eu falei, que menos um? Na minha conta é mais um, filho, só daqui para frente. Não? A roda da evolução, não é assim? Então o espírito também pode falar isso. Nossa, menos um. Que menos um? Ah, mas é pelo menos essa vida que eu estou. Olha, a próxima pode não ser também tão facinha. Não? Então vamos curtir isso aqui, que é o que tem para hoje. Tá? E para finalizar, vou ler um texto bem rapidinho. Que é o seguinte: como eu falei que eu fiz aniversário do ano passado, eu me dei um texto de presente. Me dei não, né? Compartilhar comigo juntos. Depois que eu descobri isso, vim para a doutrina e também descobri. Eu tenho facilidade com escrita, muito fácil. E aí eu tive um presente na noite do sábado para domingo, né? Eu escrevi e eu queria compartilhar com vocês de novo. Por quê? Eu não estou aqui como pastor padre qualquer coisa que vai dizer verdades. Mas como é que eu estudei, como é que a gente faz? Dando dicas, tipo Ana Maria Braga? Mais ou menos, vou ele aqui, ó. Não, Ana Maria Braga, tá? Algumas dicas aí que eu fiz, talvez deu certo para mim, pode dar certo para um, pode dar certo para outro. E também porque é a minha missão, sou professora, tenho facilidade de comunicação, embora muito tímida, vocês percebem a nitidez, percebem, gente? Tímida, muito tímida. Então eu coloco a serviço aquilo que eu tenho, facilidade de estar aqui na frente sem tremer, não tem problema, né? Então eu preciso trabalhar. E aí eu vou encerrar isso aqui para um texto que diz muito respeito a mim. Eu escrevi no dia 4, fazendo aniversário dia 5, tá, gente? 5 de janeiro. Esse dia começa o ano bem, já começa ano novo. Eu gosto de fazer aniversário. E eu vou ler para vocês aqui, ó. Se a vida me deu presentes que eu não queria, muitos. Se eu tentei devolver alguns, todos. Ela aceitou de volta? Nenhum. Descobri que alguns dos meus presentes que recebi vinham em caixas grandes, que eu usei para guardar abraços e carinho. Outros tinham papel de embrulho super colorido, que eu usei para alegrar os meus dias tristes. Outros vinham em sacolas de transporte mesmo, que eu usei para transportar saudades. E alguns vinham sem embrulho. Eu os empilhei, um a um, e fiz uma escada para olhar por cima das minhas limitações. Enfim, quando eu compreendi que todos eram presentes, a vida me deu uma caixa vazia, porque eu já tinha entendido que a vida era meu maior presente. Então, olha só, que bênção poder chegar no 5.3, lendo o texto que eu escrevi para mim, como eu digo, de presente, e contemplando a sensatez de estar progredindo. E a gente precisa vibrar com essas conquistas. Fazer aniversário é uma conquista. Para mim é. Cuido da saúde, né? Faço o meu possível, encontro meus amigos, ganho abraços. Tantas pessoas mandam recadinhos. Isso é viver sensato também. No meu caso eu gosto, né? Tem gente que não gosta, mas não quer ficar escondido. Mas eu gosto. Então, gente, vim aqui hoje, nesse começo de ano, trazer um pouco desse pensamento da saúde existencial. Fica a tarefa, ninguém sai daqui sem tarefa. Ó, hoje já faltou gente aqui, ó. Tudo bem que é começo de ano, mas sabe que a Ana não vai não, tem tarefa à noite? Não vou não? Tem tarefa daquela mulher lá, pelo amor de Deus. Ó, a tarefa é o seguinte: você consegue perceber os momentos que você tem de equilíbrio para conseguir? Vamos durante essa semana prestar atenção nisso? O do preocupado nem vou falar, né, gente? Esse se eu falar é tarefa fácil. Ó, para quem está com problema, só vê a preocupação, está tudo bem. Agora, se você já está naquele nível de aluno que já está para cima do 7, que é aluno que está mais do 7, vamos lá, já vamos pegar, está para cima do 7, já vamos pegar. Que momentos são estes na sua vida que lembram que você existe? O meu é a dama da noite, eu dei um exemplo para vocês. Tem vários, eu dei um.
Qual é este momento? Ou estes? Acordar para mim é um momento que me lembra. Eu acordo e falo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, não sei porquê, mas obrigado, Senhor. Não sei, né? O dia vai começar. Então, assim, qual é o momento que dá para você essa sensação de equilíbrio, bem-estar e paz? Que é o que a gente espera. Bom? Então, que esse ano que começa, e eu gosto, tem gente que diz, só virou um dia. Gente, é uma oportunidade de reflexão. Pô, chato. Deixa a pessoa gostar do ano novo. Pô, você que gosta, qual o problema? Você não gosta, fica quieto. Não, tem que estragar o prazer do outro. Não tem jeito. Ele não gosta de fazer aniversário. Aniversário é seu dele. O outro tá fazendo aniversário, deixa. Ele gosta, dá parabéns. Guarda pra você a sua ideia. Então, assim, ano novo, gosto de ano novo. Por quê? Final do ano vai mudar só uma folhinha. Vai, a folhinha é minha. Eu comprei, botei lá na minha casa, adoro ter aquela folhinha. Não é não? É uma oportunidade de eu lembrar. Olha só que interessante. Agora a gente vai ter outros desafios. Que bom. Vou ter outros alunos no meu caso. Tá bom? Então que esse ano de 2025 é um ano ímpar, guardado perfeito. Todo mundo assistiu o vídeo, tá todo mundo passando. Que ele traga para vocês momentos de sensatez. Porque a preocupação está garantida. Tá bom, gente? Muito obrigada a vocês.